Olá, eu sou Paula Barra, editora da TC Mover, e seja muito bem-vindo a mais um TC Entrevista. Hoje, edição especial eleição dos Estados Unidos, que será decidida no dia 3 de novembro. Ao longo dessa semana, a gente gravou uma série de vídeos e reportagens sobre o assunto para você ficar por dentro, ligado nesse tema que vai ganhar cada vez mais destaque no noticiário. O primeiro deles saiu na terça-feira, trazendo uma retrospectiva da eleição de 2016. Nesse vídeo, a gente vai te mostrar como você pode acompanhar da melhor forma possível as eleições, as pesquisas que vão começar a preencher o noticiário. Para conversar com a gente, sobre o tema, a gente tem como convidado hoje Ivo Sherman, economista-chefe da Quantitas Asset. Bom, antes da gente iniciar, não deixe de compartilhar o vídeo com quem você acha que pode se interessar pelo assunto e de deixar seu like. Ivo, queria te agradecer enormemente a entrevista, muito obrigada. E para dar início, se você puder explicar como que funciona o processo eleitoral dos Estados Unidos, dado que é bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? O sistema por lá é um sistema de colégio eleitoral. Vamos lá. Acho que a grande diferença da eleição lá para do Brasil, por exemplo, é, como você falou, do colégio eleitoral, né? Então, cada estado, são 50 estados mais o Distrito Federal, cada estado tem uma representação no Congresso, né, Câmara e Senado, e de acordo e proporcionalmente a essa representação no Congresso, né, número de senadores e deputados, cada estado tem uma espécie de número de delegados, de delegados, né? E uma diferença importante: o candidato que ganha em um determinado estado, ele leva para si todos os delegados, né? Então, se eu ganhar de você na Califórnia por um voto, eu vou levar todos os 55 delegados da Califórnia. Então, quando acaba a eleição, cada estado faz a sua eleição. Quando chega em 3 de novembro, todo mundo vota. Quando chega em meados de dezembro, esses delegados todos, são literalmente pessoas que representam seus estados, eles se juntam e aclamam o presidente, né, de acordo com a votação estadual. Então, por isso que é uma eleição diferente, porque, por exemplo, um voto em Michigan não equivale a um voto em Nova York, por exemplo, né? Então, por exemplo, tradicionalmente, o Partido Democrata, o candidato democrata, tem muita vantagem em Nova York, no estado de Nova York. Então, ele praticamente nem aparece em Nova York para fazer campanha, uma vez que ele está meio que dado que ele vai ganhar, né? A mesma coisa acontece com o Trump, por exemplo, que provavelmente não vai até o Kentucky ou Montana fazer campanha, porque está meio que dado. Então, ele não precisa ganhar o voto em Kentucky, porque já está meio ganho, né, lá a eleição. Então, a concentração da atenção dos candidatos é sempre de maneira estratégica naqueles estados em que dá para brigar, porque, de novo, se você ganhar por um voto a mais, você leva como se você levasse todos os votos daquele estado, entendeu? Aí você reúne... E aí quem ganhar 270 delegados, cada estado tem um número de delegados específico, como eu falei. Quando você soma 270, você é eleito presidente, né? Então, fica uma corrida aí pelos 270. E por conta desse sistema, né, não adianta olhar apenas aí as pesquisas nacionais. A gente vê pesquisa nacional dando uma ampla vitória para o candidato democrata Joe Biden, mas não adianta olhar só para ali, teria que olhar para esses estados-chave que você fala, né? E quais seriam esses estados-chave e como que está cada candidato nesses estados? Perfeito. Então, na verdade, não só não adianta, como eu acho que usualmente esses estados eles até dão uma espécie de direcionamento errado, tá? Para o resultado provável da eleição. Usualmente a gente, como eu falei, eu gosto de separar os estados em três grandes grupos. Tem aquele estado que a literatura política americana chama de o safe Biden, que no caso é o estado que ele está meio garantido, né? Você tem o safe Trump, que são aqueles estados em que o Trump já está garantido, esse é o terceiro grupo. E tem o estado, o que a gente chama de swing state, que são os famosos swing states, que são aqueles estados em que ora votam republicano, ora votam democratas, né? Não existe nada escrito em pedra, né, que um estado é swing state ou nada disso.
É uma questão de olhar para o histórico desse estado, ver se ele tradicionalmente vota, sempre votou, né? Tem gente que usa uma métrica assim, das últimas 4 eleições, como é que votou? Tem gente que olha para as últimas 6, 7 eleições, enfim. Cada um tem uma forma de olhar, até que se você olhar para os analistas políticos lá, não existe um consenso sobre exatamente quais são os estados swing states, mas mais ou menos as pessoas concordam em 5, 6 estados, as pessoas mais ou menos têm uma certa concordância. Para esse ano, eu pessoalmente estou olhando principalmente para 9 estados, tá? Quais seriam eles? Flórida, que ele é o clássico swing state. Por que ele é o clássico swing state? Tem eleição que ganha o democrata, na outra eleição ganha o republicano, aí na anterior o democrata ganha 2 vezes, aí depois o republicano... Enfim, não tem um direcionamento claro. Tem Flórida, Pensilvânia, Ohio, Michigan, North Carolina, Arizona, Wisconsin, Iowa e Nevada. Tá? Esses 9 estados, que somando os 9 estados, seriam 131 delegados, para mim é o que está em jogo realmente. É na busca desses 131 delegados que os 2 candidatos vão brigar a partir do final do mês. E hoje, como que as pesquisas estão nesses estados? A grande maioria das pesquisas, não todas, porque lá tem pesquisa, assim, são literalmente dezenas e centenas de institutos que fazem pesquisa estaduais e, naturalmente, as pesquisas se concentram nesses estados swing states, né? Porque, como eu falei, o cara vai gastar um dinheirão para ir pesquisar em Wyoming, sabe? O Wyoming já é Trump, ponto. Nem o cara vai gastar muito dinheiro em Rhode Island, que é também democrata, sempre foi democrata. Então, tem muita pesquisa nesses 9 estados. E aí, tradicionalmente, nas últimas pesquisas, o Biden tem ganho, na média, desses 9 estados, o Biden lidera em 7 desses 9, sendo que a média de margem que o Biden tem em relação ao Trump nesses 7 que ele está ganhando é mais ou menos de 5, 6 pontos percentuais. Tá? E o Trump ganha em 2 outros estados desses 9, tá? Com uma margem de 1 a 2 pontos percentuais. Então, a vantagem do Trump nos 2 estados que ele ganha é bem mais estreita do que a vantagem que o Biden tem. Uhum. Bom, e agora, né, hoje saiu a Rússia falando sobre vacina, o Trump capaz de fazer algum anúncio aí no final da tarde dessa terça-feira falando sobre isso. Como que um possível anúncio sobre uma vacina ele pode mudar o rumo dessa eleição? Eu acho que tem potencial pelo seguinte: hoje, qualquer pessoa, não é qualquer pessoa, mas a maioria das pessoas que olham essas pesquisas de perto e estão fazendo já uma análise de eleição, né, que ainda não está ganhando aquela tração, né, que acho que daqui a um mês e meio, o mercado vai estar frenético em cima disso, mas eu acho que quem está olhando isso está dando uma probabilidade de vitória do Biden aí, vai entre 65 a 75, 80% de chance para o Biden. Logo, o que as pessoas também têm que olhar muito bom, se o cenário base é o Biden ganhar, o que pode acontecer de errado para o cenário base não se concretizar? Ou seja, quais são as margens, né, de upside aí para o Trump? E aí, acho que existem algumas possibilidades. A primeira delas, eu acho que a principal, seria uma vacina ser anunciada o quanto antes, para que os estados, né, e as prefeituras, condados, tenham segurança para começar a liberar, né, de algum tipo de distanciamento social e a economia voltar o quanto antes. Né? Se a gente continuar em distanciamento social, né, com as economias fechadas ou semi-fechadas até setembro, outubro, novembro, fica muito difícil para o Trump ter uma reviravolta. Né? Tem aquela velha frase do assessor econômico, assessor de campanha do Clinton, né? It's the economy stupid. Eu acho que esse ano tem um It's the economy / pandemic stupid, né? No sentido assim, essas coisas hoje são absolutamente interligadas. É difícil imaginar que, a despeito dos mercados acionários terem, né, dado essa porrada toda que deram nos últimos 2, 3 meses, mas é muito difícil imaginar uma economia americana voando,
né, com as pessoas tendo que fazer distanciamento social, e volta e meia aparece um estado ou outro com aumento de casos e etc. Então, acho que para o Trump, uma das possibilidades que ele tem de virar o jogo é você realmente ter uma vacina o quanto antes. Acho que é tão importante quanto isso. É a vaga realmente na Casa Branca. Agora, por mais que as pesquisas, né, estejam mostrando aí uma vantagem do Biden e ele esteja aí, vamos dizer, como um certo favoritismo nessa corrida presidencial, você acha que o mercado, a economia, ela está precificando de fato uma possibilidade da vitória do Biden? Sim e não, tá? Por que eu estou falando isso? O mercado acionário, tradicionalmente, ele não responde de forma tão dramática assim às eleições presidenciais nos Estados Unidos, no ano em que ela acontece. Tá? Além disso, a gente usualmente tem uma diferença quando as eleições são apertadas ou quando elas são folgadas. Esse ano elas estão apertadas, né? Mas, de qualquer maneira, esse ano teve o Covid, o que atrapalha também a gente ter uma visibilidade sobre até onde o mercado pode estar precificando ou não. Tem um agravante nessa história toda, que é o seguinte, que essa acho que é o elemento chave para você conseguir ler o mercado pós-eleição. Eu acho que não vai, quer dizer, não é que não vai importar tanto. Eu acho que vai ser muito relevante, ou quase tão relevante quanto a eleição presidencial, é a eleição no Senado americano. Tá? Por que isso? O Congresso americano tem muito poder de vetar medidas, vamos dizer assim, não populares ou um pouco mais fora da caixinha, tá? Vamos colocar dessa maneira. E já é dado quase como certo que a Câmara lá vai ser democrata, né? A Casa Branca está em disputa, né? Biden e Trump, e tem o Senado. O Senado, das 100 cadeiras que compõem o Senado, 35 estão em jogo. Tá? Caso os democratas vençam o Senado, né? Ou seja, das 100 cadeiras, se os democratas tiverem 50 ou 51 cadeiras, significa que os democratas podem ter o poder da Câmara, do Senado e da Casa Branca. E aí a capacidade de fazer coisas, vamos dizer assim, anti-mercado aumentam. Né? Então, uma das bandeiras que o Biden tem é reverter metade dos impostos que o Trump cortou em 2017. Né? Naturalmente, se os republicanos conseguirem manter em seu poder o Senado, muito dificilmente eles deixariam que o Biden conseguisse implementar esse tipo de medida. E aí, sinceramente, de todas as bandeiras que o Biden tem, né, na plataforma de campanha dele, eu acho que a que poderia mais causar, vamos dizer assim, risco para o mercado acionário seria esse aumento de impostos. Tá? Há quem estime, pessoal de bolsa lá fora, que poderia causar uma queda, vamos dizer assim, de quase que de uma vez só, assim, de uns 10% da bolsa americana. Né? Então, se você tem o Senado republicano, você tem uma segurança institucional de que eles não vão conseguir implementar esse tipo de coisa. Então, acho que é tão importante quanto olhar para o que está acontecendo nas pesquisas e na disputa pela Casa Branca, é olhar o que está acontecendo no Senado. Né? E hoje o mercado já coloca seus 60% de chance do Senado ser democrata. Né? Então, à medida que essa probabilidade for aumentando, se ela for aumentando, isso pode acabar afetando um pouco mais as bolsas mais para frente. Mas, de novo, como esse ano teve o Covid, eu acho que qualquer avaliação, se você tentar expurgar uma avaliação isolada da eleição, fica muito complicado. Né? Porque assim, a gente teve um tombo da Bolsa Americana que não é normal, né? Numa velocidade que não é normal, e, consequentemente, uma retomada numa velocidade que também não é normal. Então, eu tentar expurgar aqui, eu acho que a análise setorial para saber se o mercado está precificando ou não o Biden, eu acho que é mais correta. Vou dar um exemplo. Se você olhar para o setor de healthcare lá, uma das bandeiras do Biden é aumentar a regulação em cima do setor de healthcare.
Quando você olha para o price earnings do setor de healthcare, ele está praticamente no low ever, assim, né? Então, se você olhar para lá, por exemplo, você fala, putz, ali tem uma precificação, talvez, de uma eleição de um candidato que quer regular o setor, né? Uhum. Se você olhar, por exemplo, para papéis que são mais suscetíveis à guerra Estados Unidos e China, eles não estão dando a mínima para quem vai ganhar a eleição, né? O que sugere também que talvez, das duas, uma, ou não está dando a mínima, ou o mercado identifica que Biden quanto Trump vão continuar mantendo, vamos dizer assim, uma diplomacia mais dura contra a China. Então, para eles, tanto faz no sentido de que os dois dão na mesma, né? Então, eu acho que esse ano fica mais difícil da gente expurgar esse efeito, mas, de qualquer maneira, historicamente, o mercado não tem essa reação tão forte assim, porque a gente está no meio de uma eleição presidencial. Tá? Uhum. E essa precificação agora, você acha que pode estar vindo mais setorialmente do que olhando mesmo o mercado, então, como um todo? Acho mais importante olhar para cada setor, sem dúvida nenhuma. Uhum. E fazendo um paralelo assim com 2016, né? A gente viu as pesquisas errando um pouco naquela eleição. Mas olhando para agora, se a gente comparar, né, o Biden com a Hillary, ele nesse mesmo período de eleição, né, o Biden estaria melhor do que a Hillary? O Biden está um pouco melhor que a Hillary. Tá? Eu fiz uma conta que foi o seguinte: eu peguei os swing states, porque o resto, como eu falei, está meio dividido já. Então, como a gente tem estados em que já são certamente democratas e outros que são certamente republicanos, é como se cada um dos dois candidatos já largasse com o número de delegados meio que garantidos. Tá? Então, o Biden tem meio que garantido 225 e o Trump tem aproximadamente 180. Tá? Esses são números aproximados, eu não estou errando por mais do que 5 delegados. Para chegar aos 270, significa que dos 130 swing states que estão em jogo, delegados dos swing states, o Trump precisa ganhar 90 e o Biden, como ele tem 225, ele precisa ganhar 45. Tá? Esse é o número cru. Quando você vai para as pesquisas desses 9 estados, qual é a conta que eu fiz? Eu peguei a distância do Biden para o Trump, peguei o erro de pesquisa que aconteceu em 2016, né, em agosto, tudo do mês corrente, não é em relação à última pesquisa. Eu peguei o erro que aconteceu entre a pesquisa de agosto e as urnas, nesses 9 estados. Eu supus, isso tudo para dar margem de manobra para o Trump, para ver se ele conseguia ainda assim chegar lá. Eu supus que os erros das pesquisas vão ser idênticos, como se a gente não tivesse tido nenhum tipo de aprendizado, né, com os erros de 2016, e dei de presente para o Trump esses pontos de erro todos. Tá? Ainda assim, o Biden chegava a 250 delegados e o Trump chegava a 220, 230 delegados, o que significa que faltaria muito pouco para o Biden ganhar as eleições, mesmo considerando erros de 2016 iguais. Tá? Então, o Biden está um pouco melhor que a Hillary. Não significa que a eleição está ganha, mas eu acho um erro quando a pessoa olha para as pesquisas hoje e fala assim: 2016 também errou, vai errar, como se a magnitude aqui não fosse relevante. É importante lembrar de uma coisa aqui. Existem 3 estados chaves em que o Trump ganhou as eleições e que são historicamente democratas, que é Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. Esses 3 estados, desde 1990, votam em todos os candidatos democratas. E o Trump ganhou. E o Trump ganhou por uma margem muito pequena. Em Michigan, foram 20 mil votos. Em Michigan, foram 0,2 pontos percentuais. E na Pensilvânia, foi 0,7 pontos percentuais. E em Wisconsin, foram 0,8 pontos percentuais. Nesses 3 estados. Se a Hillary tivesse ganho o que os democratas sempre ganharam nesses 3 estados, ela teria levado a eleição. Tá? Então, assim, é claro que as pesquisas erraram,
Tanto é que nesses 3 estados as pesquisas mostravam vitória da Hillary. Eu não estou tentando desculpar os estudos de pesquisa, eu só estou mostrando que, mesmo com todos os erros que aconteceram em vários estados, por uma margem muito pequena, o Trump ganhou. E quando você olha as pesquisas desses 3 estados, a distância que o Biden está do Trump, ela é significativamente maior do que a Hillary tinha nessa época do ano. Tá? Então, de novo, mesmo que a gente pegue todo o erro que foi cometido nesses 3 estados, ainda assim o Biden ganhava a eleição, porque ele recuperaria esses 3 estados de volta. E isso que eu estou desconsiderando, que a Flórida está a favor do Biden e o Trump ganhou, né? E Ohio a mesma coisa. Então, por isso que eu acho que o Biden tem seus 70% de chance, entendendo que teve muito erro de pesquisa, mas ainda assim acho que ele já tem uma margem maior do que o erro. Para esse ano, você acha que o que está pegando mais é o cenário econômico? Eu acho que esse ano a pandemia é inevitável ser o tema-chave, tá? E é óbvio que a questão racial acabou impactando também, pelo menos, não que eu ache que os negros vão votar mais nos democratas do que nos republicanos por causa da questão do George Floyd, das manifestações. Os negros já votavam mais do que nos democratas em relação aos republicanos. O problema é que, nos Estados Unidos, como a eleição não é obrigatória, uma das coisas que mais causa erro de pesquisa é você conseguir estimar o comparecimento às urnas. Né? Porque a pessoa vai no meio da rua e pergunta: Paula, você vota em quem? Eu voto no Trump. Só que no dia, sei lá, ficou com preguiça e não foi. Ou, eu não vou enfrentar a fila de 2 horas lá, porque lá as filas são imensas, é no meio da semana a eleição, então tem uma série de quase que obstáculos para você ir votar. Então, de fato, tem muita gente que não vai aparecer para votar. Então, as pesquisas usualmente não conseguem capturar esse comparecimento às urnas. E os negros usualmente comparecem bem menos às urnas que os brancos. O que eu acho que a questão racial pode impactar esse ano é no maior comparecimento de jovens e negros. Os jovens votam nos democratas numa proporção de 3-1 para o republicano. Então, assim, se os jovens aparecerem um pouquinho mais para votar, né, você já ganha uma margem importante. A mesma coisa os negros. Né? Então, eu acho que isso acaba incendiando um pouco a vontade do cara em votar. Entende? Então, acho que é pandemia que acaba levando a uma recessão, que acabou levando a uma recessão, e a questão racial. Mas acho que a pandemia / a economia, claro, é a variável-chave, sem dúvida nenhuma. No final do mês passado, o Trump falou sobre adiar a eleição, depois ele até voltou atrás, mas você vê isso como algum risco, assim, ele até se recusar a aceitar, caso ele venha a perder, se recusar a aceitar o resultado da eleição? Eu acho esse um risco importante, não de adiamento. Adiamento acho que não, tá? Eu confio suficientemente nas instituições americanas para acreditar que a comissão das eleições não cai numa pressão porque ele é presidente da República. Tá? Então, eu acho que a eleição vai acontecer. Os Estados Unidos têm uma outra diferença, as eleições lá, em relação ao Brasil, por exemplo, né, que a gente conhece melhor, que é o seguinte: ele tem 2 coisas que o eleitor americano pode fazer. A primeira delas é votar antecipadamente. Então, aí cada estado, como lá é uma federação de fato, cada estado tem uma regra e uma lei, tá? Claro que eu não vou entrar aqui na lei de cada um dos 50 estados. Mas vou dar um exemplo hipotético, porque claro que eu não lembro também a lei de cada estado. Mas vamos supor, um eleitor de Minnesota, né? A legislação de Minnesota permite que a partir do dia 15 de setembro o cara possa ir num determinado local que eles organizam para votar. Tá? Essa é a primeira possibilidade. Existe o voto antecipado. A segunda coisa que é mais relevante ainda é o voto por correio. Tá? Isso também pode acontecer. Não só de quem fica, não só de americano que mora fora dos Estados Unidos, como de próprio americano que mora nos Estados Unidos. O cara pode votar pelo correio. E, independente do Covid, eu já vou entrar no Covid, a quantidade, a proporção de votos antecipados e por correio aumentou drasticamente. Em 1992, o share, né, o
a proporção de votos antecipados era zero. Ninguém votava antecipadamente. Hoje, já, na última eleição de 2016, já era na faixa de 10, 15% dos votos acontecem de maneira antecipada. Pelo correio, a mesma coisa. Em 92, era algo como 7% dos votos era por correio, hoje já é 20 e poucos por cento. Então, em 2016, cerca de um terço dos votos não aconteceu presencialmente no dia. Tá? Esse ano, pelos motivos óbvios do Covid, né, se espera que o aumento, a proporção de votos pelo correio, e até antecipado, porque obviamente é muito melhor você ir, né, você tem, imagina, 40 dias para votar. Você pode ir qualquer dia, qualquer hora, você vai lá, vota. Você não precisa ficar numa fila no mesmo dia, né, aquelas filas imensas. Então, o voto antecipado, e principalmente por correio, deve aumentar drasticamente. E, naturalmente, vamos dizer assim, o custo administrativo, o esforço e até vamos dizer assim, a legitimidade dos resultados de contagem pelo correio, ela é pior. Né? Então, existe um risco, até acho que uma mensagem para quem esteja pensando em tradar isso aí, é o seguinte: as eleições acontecem dia 3 de novembro, em geral, uma semana depois acaba a contagem. Nesse inteirinho entre 3 e 10 de novembro, a gente usualmente saberia o resultado da eleição, mas esse ano, com alta probabilidade, a gente vai ter o resultado só em dezembro. Se souber em dezembro, porque o risco de judicialização não é baixo. Tá? Então, o próprio Trump comentou sobre a eleição no correio, né? Falou que poderia ter sem dúvida. Ele fraude, né? Ele já está falando isso. Já está falando que pode ter muita fraude. Então, a recontagem, para mim, é meio que certa. Assim, vai ter muita recontagem. Enfim, para quem for um pouco mais velho e lembrar assim, da eleição de 2000, entre o George W. Bush e o Al Gore chegou a comemorar o resultado. Né? E aí as recontagens da Flórida acontecendo 10 mil vezes, e eles ficaram recontando, e aí uma emissora de televisão anunciou que não, que era o George Bush que tinha ganho. Você vê o quão apertado é e como que a eleição estadual, local é importante. Então, eu acho que esse ano, a não ser, acho que a única, vamos dizer assim, escapatória para essa judicialização ou esse excesso de recontagem que a gente pode ter, é se for um resultado completamente acachapante. Né? Vou dar um exemplo. Tem 2 estados super democratas, Texas e Georgia, são super democratas, são super republicanos e que as pesquisas estão super apertadas. Imagina que o Biden ganhe no Texas, né, que é o coração do Partido Republicano. Se você ganha ali e meio que ganha os swing states principais, aí fica uma coisa até meio ridícula, porque a vantagem é muito grande, entendeu? O cara tá perdendo o jogo de 5-0 e reclama que o 6º gol foi de mão. Tudo bem, então, sabe, levou. Entendeu? Então, assim, eu acho que, a não ser que a gente tenha uma eleição muito acachapante de um dos lados, eu acho que a gente corre um sério risco de judicialização e da gente ter... Tanto é que, quando você olha para o mercado de opções lá fora, né, no S&P, a maior concentração de operações está mais para o final de dezembro, e nem é tanto novembro. Eu acho que o mercado já está se preparando para esse tipo de coisa. E no caso de uma vitória do Biden, né, o que isso pode representar para o Brasil? Olha, o Biden tem uma plataforma, falando em jargões de mercado, né? Ele tem uma plataforma muito mais ESG do que o Trump. Né? Então, naturalmente, o Bolsonaro aqui, por sua vez, nesses 2 anos de mandato, ou vai um pouco menos de 2 anos, tentou, conseguiu, enfim, uma aproximação com o Trump, né, ou com essa plataforma mais conservadora do Trump, que das duas uma, ou ele vai ter que rever tudo, né, ou então ele vai, eu acho que ele vai sofrer, vamos dizer assim, diplomaticamente com o Biden. Né? Então o Brasil, vamos dizer assim, vai para o final da fila, né, porque o Biden outro dia, agora me fugiu qual foi o evento, ele já deu umas porradas no Brasil, em particular no Bolsonaro, né? Principalmente por questões de Amazônia e tudo mais. Então, o governo brasileiro já está se preparando, não por causa da eleição somente, mas porque acho que existe uma pressão global em cima dessa questão da Amazônia. Então, teve uma mudança de comportamento e de discurso de várias das nossas autoridades.
em relação à questão do meio ambiente, etc. Eu acho que se o Biden ganhar, essa coisa tem que intensificar muito, né? A não ser que a gente, enfim, vá buscar outros parceiros no mundo. Mas eu acho que para o Brasil tem esse lado diplomático, que eu acho que é ruim, mas para a classe emergente, aí o Brasil está envolvido, pensando em mercado e não na relação diplomática entre os dois países, eu acho que é muito bom. Tá? Acho que o Biden claramente é um sujeito com uma cabeça de comércio exterior mais multilateral do que o Trump. Né? E como o próprio Biden diz, vai acabar a diplomacia por Twitter. Né? Então a gente não vai acordar um dia e falar: Ih, nosso alumínio foi taxado em 30% do nada, né? Quando ninguém esperava. Então, acho que o mundo ganha previsibilidade, né? E acho que a questão multilateral acaba favorecendo os países emergentes, o fluxo de dinheiro para os países emergentes. Então a gente vai ter dois lados, né? Nunca é uma coisa unidimensional, nem unilateral. Acho que, para o lado de mercado, o Brasil se beneficia pela classe emergente, mas diplomaticamente acho que a gente vai ter que suar um bocado para reconquistar nosso lugar lá nos Estados Unidos. E para a gente ir para aqui, para a parte final da entrevista, eu sei que você está fazendo um super trabalho no Twitter de compilar as entrevistas, bem legal, até fica de dica aí para o pessoal que está acompanhando. Você está fazendo um acompanhamento super bacana lá. Mas como que o investidor, quais datas assim, que o investidor pode ter em mente a partir de agora para poder acompanhar isso, né, de uma forma mais de perto? Assim? A agenda é a seguinte: hoje é dia 11, né? Dia 20 começa a Convenção Democrata, que é onde você oficialmente aclama o candidato democrata. Usualmente, a convenção dos partidos é um lugar que, vamos dizer assim, é a primeira grande propaganda, tem uma festa gigantesca, eles em geral escolhem cidades chaves, né, estratégicas, aí tem quase um showmício assim, de um monte de gente, aí os principais políticos dos partidos vão lá para meio que dar uma palavra de apoio e tudo mais. Esse ano, naturalmente, vai ser bem mais esvaziado, não vai ter isso tudo. O próprio discurso oficial, tanto do Biden quanto do Trump, vai ser virtual. Então, provavelmente, eles vão botar um telão e o Biden vai fazer um discurso agradecendo a indicação. O Trump é a mesma coisa. Então, 20 a 24 de agosto é a Convenção Democrata. Aí depois, dia 27, é a Convenção Republicana. E aí meio que a campanha começa para valer. Tá? Dia 29 de setembro é o primeiro debate presidencial. Tá? E aí, em outubro, eu me fugiu agora, eu tenho aqui escrito, mas eu acho que é 11 e 29 de outubro, é o segundo e o terceiro debate presidencial, e aí dia 3 de novembro são as eleições. Tá? Acho que são as variáveis chaves. É importante, para quem quiser acompanhar de perto, saber o seguinte: a partir de setembro, as pesquisas aumentam muito em quantidade. Como eu falei, já tem bastante pesquisa, mas elas aumentam muito em quantidade, e a partir de meados de setembro para final de setembro, vamos dizer assim, a taxa de acerto das pesquisas aumenta bastante também. Tá? Então, é importante ficar ligado nessas pesquisas a partir de setembro, porque elas vão dar um guidance melhor sobre o resultado. Até em relação às pesquisas, né, como você falou, aumenta bastante a quantidade. Quais institutos assim você costuma olhar? Quais institutos você acompanha de mais de perto, assim, são mais tem mais credibilidade, vamos dizer? Então, é um pouco diferente do Brasil, porque no Brasil o que a gente tem é aquela, tipo, a Ibope, Datafolha, tem outros 2 ou 3 que acabam fazendo eleição também, que, né, Paraná, enfim, tem outros 2 ou 3 que também a gente acompanha bastante. Lá são literalmente dezenas de institutos de pesquisa que fazem para todos os 50 estados. Então, usualmente, eu não tenho um instituto de pesquisa que eu olhe sempre e tudo mais. O que eu gosto de fazer para ver uma espécie de tendência do que está acontecendo, para também não ficar fixado em um instituto que eventualmente possa ter alguma margem de erro. Por exemplo, vou dar um exemplo. Outro dia aconteceu de ter, por 2 dias seguidos, pesquisa em Wisconsin, sendo que em uma pesquisa deu empate, na outra
esse ponto de vantagem para o Biden. Eu falei, bom, alguém está errando muito. Então, usualmente o que eu faço é assim, é pegar assim, as últimas 5 ou 6, 4 ou 5 pesquisas e fazer meio que uma média da distância, porque eu, obviamente, corrijo os eventuais erros, né? Usualmente o mérito está no meio, né? Então, quando você faz isso, eu acho que dá pelo menos uma direção, né? Uma direção da tendência da coisa, né? Então, o que eu tenho aqui é pegar essa média e aí eu fico fazendo o gráfico, vamos dizer assim, uma média móvel de 4 pesquisas. E aí tem uma tendência de para onde mais ou menos está indo a direção dessas pesquisas. Então, eu não tenho um instituto que eu olhe, mas eu gosto de olhar todos, meio que fazendo uma média por estado. Só para voltar um segundo ao que eu tinha falado antes, não lembrava exatamente, o debate é 29 de setembro, 15 de outubro e 22 de outubro. São os 3 debates presidenciais que vão ter. Maravilha. Ivo, muito obrigada pela entrevista. Obrigado por falar com a gente. Eu que agradeço aí. Quando vocês quiserem, voltamos a falar disso ou de outros assuntos, mas sei que esse é um tópico que a partir de setembro, principalmente, vai ganhar muitas manchetes e a atenção do mercado. Com certeza. Obrigada novamente. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Ficamos por aqui com mais uma entrevista. Até mais.